Amados irmãos, amadas irmãs, uma boa noite. E nesse instante possamos emanar nossos pensamentos e sentimentos de amor, de confiança na misericórdia divina. Que de boa vontade estejamos nós para aurir do melhor do que aqui for dito, podendo por nós aurir esses ensinamentos, que por certo aqui serão ministrados, poder melhor conduzir nossas vidas e nossas escolhas. Que a paz do Cristo esteja conosco, hoje e sempre para sempre. Amados irmãos, amadas irmãs, essa atividade faz parte do projeto Esperança, do Luz e Harmonia. Cabe hoje a nós a condução dessa atividade. Que os bons espíritos nos inspirem, nossas palavras sejam condizentes com a nossa necessidade de compreensão, que o amor não nos falte ao externar nossas ideias e sentimentos. Que a paz esteja com todos. Para o nosso entendimento, hoje, o nosso estudo será uma correlação com o passado de alguém que nos inspirou com suas atitudes, com seu jeito de ser, no seu dia a dia enquanto discípulo do Cristo. Pedro, nosso irmão Pedro. Iremos traçar alguns paralelos com suas ideias, com seus sentimentos, com sua vida e com o que lhe ocorreu antes, durante e depois do Cristo em sua vida. Para isso, intitulamos essa atividade, esse trabalho de E se eu fosse Pedro? Sim, se eu fosse Pedro, se eu estivesse naquela época do advento do Cristo. Imagine vocês, uma coisa bem parecida com a nossa de hoje. Naquela época, Pedro tinha uma vida normal, era um cidadão do dia a dia dentro daquela região. Um pescador próspero, com sua vida normalizada, estabilizada, sabia de manhã para onde ir, de noite para onde voltar. Tinha seu ganha-pão, tinha aqueles que trabalhavam consigo, vida organizada. E de uma hora para outra, é chamado a tomar uma decisão sem que ninguém lhe avisasse que ele teria que tomar essa decisão. Pelo menos enquanto encarnado e conscientemente, ele não sabia que teria que tomar uma decisão tão drástica para a sua vida de encarnado. Imagine vocês, se aproximar de vocês, dois amigos, dois conhecidos, e lhes dizer assim: Pedro, este é o Messias. E você olhar para ele e crer naquele momento que aquele poderia ser o Messias. Mas o moço que lhe apresentavam lhe causava alguma reserva, como era normal que causasse. Se você pergunta de onde ele é, de Nazaré. Ora, Nazaré é uma cidadezinha pequena. O moço, jovem, e ele fica como? Sem saber como afirmar e aceitar aquilo de imediato. E chega ao ponto de dizer, de Nazaré vem alguma coisa que preste? Porque essa pergunta Pedro fez e os evangelistas e o próprio Espírito de Verdade e os que compunham a falange que trabalhava com Kardec, nos deixando a doutrina espírita, para nos deixar a doutrina espírita, que cuidaram de deixar essa lembrança. Para que a gente saiba que se Pedro não esperava naquela época que de Nazaré, uma cidade pequena, onde não tinha tradição de profecia, viesse o Messias, o Salvador,
o Espírito encarnado e esperado para a libertação dos judeus, dos hebreus, Pedro tinha as suas razões. Ele estava no bem bom, com sua vida estabelecida, com sua vida normalizada, sabia o que fazer, por que fazer, quando fazer, era senhor da sua arte. De uma hora para outra, se apresenta duas pessoas afirmando que aquele era o Messias. Vocês podem até estranhar que ele ficasse na reserva. Mas vamos pensar da seguinte sorte. Ele tinha uma vida estabilizada, estava com a vida normalizada, estava com tudo certinho. Quem naquela época, ou hoje, não gostaria de trabalhar com Jesus? Se naquela época ele era esperado como Salvador, como Messias, como o Messias prometido, em quem todos os hebreus punham as suas esperanças, imagine vocês, hoje, nós também estamos ouvindo toda hora falar que estamos num momento de transição planetária, que o planeta está se regenerando, que os tempos estão se consumando, para alguns, a era do Apocalipse. E aí imaginem vocês, Pedro, como eu, você ou qualquer um, fica naquele momento, enquanto encarnado, em dúvida. Porque enquanto espírito, nós vamos perceber lá na frente que Pedro estava convicto do seu compromisso. E era médium. Ele dá provas disso em todos os instantes, que ele era médium. Mas ele fez questão de questionar e de seguir Jesus para ter certeza que Jesus era aquele, o Messias. Nós vamos ver ele nessa dúvida até o momento onde que Jesus é preso. E até aquele momento ele age como um ser conveniente ao momento que ele estava vivendo. Até de uma espada ele sacava, quando em defesa dos seus interesses. E na própria defesa do Cristo, ele sacou de uma espada. Então vamos entender que ele andava armado até o dia da prisão do Cristo. Ele estava com a espada e predisposto à defesa. Nada demais, eu não estou criticando isso não, estou querendo que vocês percebam que era uma vida normal, própria e comum ao povo daquela época. E Pedro, nesse instante que ele viu Jesus ser preso e ele tomou a defesa do Cristo através da espada, mesmo ele sendo médium, ele em nenhum momento pensou que estava acompanhando Jesus e estava seguindo o Messias. Ele tinha escutado os ensinamentos do Cristo. E naquele momento já se fazia quase 3 anos que ele estava com Jesus, ouvindo suas pregações, seus ensinamentos, tendo provas de sua capacidade enquanto espírito encarnado. Ele confiava em Jesus, mas nos momentos de prova, ele agia como nós, se exaltando, perdendo o controle dos sentimentos e das atitudes, sendo intempestivo. E aí eu pergunto a vocês, se eu fosse Pedro, faria diferente? Eu não sendo Pedro, mas sendo hoje o que eu sou. Eu ajo fora do que eu sou. Eu ponho em prática o que eu aprendi com Jesus, com os espíritos superiores, com o que é dito como sendo de bom costume e nossa necessidade de vivenciar enquanto cristão. Eu ponho em prática. Imagine que Pedro, naquele momento, ele agiu instintivamente, impulsivamente e de uma forma espontânea. Era intrínseco dele aquele jeito de ser.
como é nosso jeito de ser. Se eu fosse Pedro, não seria diferente dele, por melhor que eu fosse. Ele era bom, era um espírito de boa vontade. Nós vamos perceber isso na jornada dele durante todo o tempo. Mas ele estava no amadurecer das ideias, dentro de um cadinho, de um povo reprimido, conquistado e dominado pelos romanos. Inquieto pelas palavras de revolução que no momento existia. De revolta contra o domínio romano. Hoje, nós estamos nos preparando para o advento do Cristo, a sua segunda vinda, como dizem, para o término dos tempos, a era do Apocalipse, o Armagedon, não interessa como chamemos. Estamos sabendo que o planeta vai passar por um processo regenerativo. E eu tenho me dado ao trabalho de pensar que esse momento de regeneração planetária, dessa segunda vinda do Cristo, da era que se aproxima a era do Espírito, que a gente escuta tanto falar, eu tenho me dado ao trabalho de pensar sobre isso. Eu tenho tentado entender o que isso significará na minha vida de pessoa espiritual e de pessoa encarnada. Eu tenho pautado meus trabalhos, minhas atividades, meu modo de tratar os outros, de escolher fazer minhas escolhas a partir dessa convicção que o momento é nobre em termos de decisões que eu tenho que tomar, de atitudes que eu tenho que vivenciar de forma diferente do que eu sou no meu eu, na minha tradição de ser. É isso que eu quero que vocês percebam, meu irmão. Quando eu digo, se eu fosse Pedro, eu quero que vocês percebam. Naquela época, se anunciava aos quatro cantos entre os hebreus a vinda do Messias. Ele viria restaurar a lei, recompor a hombridade, a gerência de liberdade do povo hebreu. A libertação falada, a salvação. Sabia-se que ele era o libertador. Nós hoje não usamos os mesmos termos, não esperamos as mesmas coisas, mas entendemos que a regeneração planetária se dará com a transformação da humanidade terrestre. E sabemos nós que aqui ficarão os mansos e pacíficos cordeiros, que Jesus comparou com as ovelhas. E disse que aqueles outros, que fosse comparado com o joio, com os cabritos, os ditos rebeldes, os inquietos, os impacientes, os intolerantes, os que agem de forma intempestiva seriam conduzidos para outras paragens. Mas que até o último instante ele estaria junto com todos os outros espíritos, cuidando para que todos pudessem tirar o melhor proveito e até o último minuto se recompor perante as leis de Deus. Já na época de Pedro, a esperança era de libertação, e tanto passou o tempo que eles começaram a pensar que Jesus viria para libertá-los do jugo dos romanos. E Jesus não cuida de coisas de encarnados, ele cuida dos encarnados, das possibilidades de vida para os encarnados, mas não cuida de coisas que os encarnados têm que resolver fazendo escolhas entre suas palavras, atitudes, com quem que se coliga. E aí que vem um detalhe. Naquela época, como agora, havia um jogo político muito grande. Alguns eram contra Herodes, como rei colocado ali pela vontade dos romanos, sem ter uma hierarquia da família real, da família de Davi. Olha que os hebreus eram muito cuidadosos disto. Então eles não cuidavam de que a pessoa fosse
colocada para geri-los, regê-los pela moralidade, pelo cuidado que ele teria com o bem comum, pelo que ele poderia fazer de melhor para o seu povo. Cuidava-se de manter a linhagem da família real. E Jesus, por sabedoria dos espíritos superiores e dele próprio, reencarnou na linhagem de Davi, herdeiro do trono. No momento de dominação do território dos judeus, dos hebreus, pelos romanos. Então havia um cadinho político, uma revolução em ebulição, um grupo formado, que era chamado Zelotes, preparados e incentivando o povo à revolta, mantendo neles a esperança da libertação. E esse grupo de Zelotes, que era comandado por Barrabás, assume para si a obrigação de convencer Jesus, somar com eles nessa revolução. Então, até o próprio Cristo, não Pedro só, o próprio Cristo foi abordado por várias vezes por revolucionários. Não revolucionários só de ideias, mas revolucionários que pegavam em armas. Revolucionários que faziam coisas outras que não vem ao caso a gente criticar aqui nem expor. E Jesus foi chamado a somar com eles. Pedro, por certo, foi chamado. Nós sabemos que Dimas, o bom ladrão, que foi crucificado junto a Jesus, que a gente conhece ele como bom ladrão, fazia parte dos Zelotes. Barrabás fazia parte dos Zelotes. Judas, o Iscariotes, fazia parte dos Zelotes. E assim muitos outros. Era normal que as pessoas tomassem naquela época, é normal até hoje, que a gente se filie nas ideias, nos sentimentos, nos propósitos de alguns grupos que representam falanges de ideias, representado por uma pessoa. Naquela época, Barrabás representava os Zelotes. Hoje, nós temos outros grupos que nos chamam para se alinhar com ele nas ideias e formar conflito de interesses e de ideias. E eu tenho que ser cristão, manter a minha mansitude, minha brandura, meu respeito ao próximo, não falar de ódio, de lutas por arma, nem por destruição de quem quer que seja, enquanto professo meu propósito de renovação. Pedro estava dentro desse cadinho. Imagine vocês que ele não julgava a si, naquele momento, como um missionário, como uma pessoa que seria convidada por Jesus e convidado a ser pedra angular da sua obra. O responsável futuro de manter coeso os discípulos. Imagine vocês se Pedro não assume para si a responsabilidade de reorganizar e unir os discípulos do Cristo. Se o medo impera entre eles e não tem alguém que de bom senso faça prevalecer a confiança em Deus, a esperança do que Jesus pregou. Por certo, espíritos somaram com Pedro e usaram da boca dele para que ele pregasse a confiança, a firmeza de propósito, convidasse aqueles discípulos e outros que a ele se juntaram a serem abnegados. Ele teve que convencer a estes. Dentro de um cadinho, já agora não mais só de interesses políticos, socioeconômicos, mas também de interesses religiosos, e além dos interesses dos judeus. Começou a haver perseguição também pelos romanos aos cristãos. Somou-se os judeus e os romanos em perseguição aos cristãos. E nesse momento, Pedro teve que trabalhar todas as suas ideias, inclusive se tornando um mediador de conflitos.
E eu coloco a vocês, se eu fosse Pedro, iria cuidar da minha vida? Já tinha negado 3 vezes Jesus. Já tinha visto o perigo, vendo o que aconteceu com Jesus. Sabendo que estavam procurando os cristãos para dar o mesmo destino. E não estavam satisfeitos só em sacrificar Jesus. Não só queriam calar a voz daqueles que pregavam os ensinamentos do Cristo. Se eu fosse Pedro, eu continuaria firme no meu propósito, estaria convidando os outros, mesmo depois do encontro com Jesus, depois da ressurreição de Cristo, naquele encontro, Jesus passa mais 40 dias reafirmando seus ensinamentos, reacendendo o propósito de união e de trabalho daqueles trabalhadores, daqueles apóstolos. Mesmo depois daquilo, se Pedro vacilasse na sua confiança, na sua firmeza de propósito, e não fosse inspirado pelos espíritos superiores e, por certo, pelo próprio Cristo, nós estaríamos falando de outras coisas hoje, meus amigos. Aquela transição, que ali também era uma transição, o advento do Cristo era uma transição do paganismo, das crenças de infinitos deuses, dos ritos, das fórmulas, das oferendas, do poderio sacerdotal, com suas palavras, que não são muito diferentes de hoje, não. Mas naquela época era uma forma muito arraigada no direito de determinar. Tanto é que o próprio Cristo, em determinados momentos, manda que se respeite os sacerdotes, pagando a eles e se apresentando a eles para eles poderem liberar a pessoa para transitar. Isso ele fez com aqueles leprosos. Então, não podemos negar o poder dos sacerdotes sobre a sociedade de então. E Pedro herda do Cristo a responsabilidade de conduzir os discípulos nos seus novos afazeres, que agora não eram mais estudantes, eles agora não eram mais aprendizes, eram mestres do ensinamento do Cristo. Eles deixaram, lá no dia de Pentecostes, os Espíritos falar por suas bocas. Ali, eles se entregaram ao compromisso mediúnico. Ali eles tiveram certeza que eram médios e que tinham um compromisso de, através da sua boca, permitir que fosse ministrado ensinamentos e, através de suas mãos, fosse produzido curas, benécias aos que carecessem. E que cabia a eles propagar os ensinamentos que tinham escutado do Cristo, multiplicar os ensinamentos. Se fôssemos nós, não estou dizendo mais se fosse eu não, se fôssemos nós, que ali estivesse na condição de qualquer discípulo, mas principalmente se fosse eu que estivesse na posição de Pedro. Imagine a fé que era preciso para não só se manter firme, presente, mas também conclamar os outros a vivenciar o mesmo propósito, com risco à vida. Falar com os espíritos, ouvir os espíritos, deixar os espíritos falar por sua boca e vivenciar uma reunião sistemática, constante na Casa do Caminho. Então eles não eram mais pessoas que viviam escondidas, pessoas que não se sabia o que eles faziam nem onde os encontrar. Eles viviam na Casa do Caminho. Tinham doutrinárias todas as noites. Tinha a assistência
aos que batiam a porta, tanto do lado mediúnico quanto do lado material, cuidando das chagas, das doenças de diversas ordens, alimentando, vestindo, produzindo os meios para que as pessoas não só se alimentassem, se vestissem, se reerguessem socialmente, mas também se restabelecessem na saúde física e mental. Mas isso eles ficavam com o endereço certo, a casa do caminho. E vejam que diferente de nós hoje, que temos a liberdade do culto, principalmente aqui no Brasil, a liberdade das religiões, eles tinham endereço, tinham um compromisso de ali estar. Muitos deles ali moravam. Por que eu trago essa lembrança a nós outros, meus irmãos e minhas irmãs? Porque não foi um acaso que levou Pedro a estar ali pescando naquele dia, naquele horário, e João e Tiago vindo acompanhado ou acompanhando Cristo, se aproximar deles. Não foi um acaso, não. Ali estava previsto. Jesus não caminhou naquela direção, sendo seguido por Pedro, por João e por Tiago. Por acaso, Jesus sabia onde ia. Ele sabia que iria encontrar Pedro. E quem era Pedro? O convite de ser pescadores de homem, e a Pedro de uma forma específica, larga esta rede e eu te farei pescador de homens, não implicava só em acreditar no Cristo. Implicava em mudar de vida. Do que é que ele iria comer? Como ficaria ele com sua família se Jesus agia como um nômade? Uma hora aqui, outra hora acolá. Embora as cidades fossem pertas, se olharmos hoje, pertas uma da outra, mas andar a pé demandava tempo, cansaço, se tornava uma distância longa para os padrões da época. E Jesus andava para cima e para baixo, uma hora aqui, outra hora acolá, uma hora de um lado do lago, outra hora do outro lado do Genezaré. E Pedro foi convidado a deixar sua vida, seu barco, seu ganha-pão, não a deixar sua família. E se fosse eu, Pedro, o que é que eu faria com uma proposta dessa? Deixar minha vida certa, arrumada, meu emprego, meu trabalho, meu ganha-pão, o meu levantar, o meu voltar, o meu chegar, o meu sair, tudo certinho, tudo programado, muitos anos fazendo isso. Como ficaria eu? Estaria pronto a aceitar, vivenciar isso com tranquilidade, sem temores, levar à frente e a bom termo essa proposta de vida? E olha que Jesus não enunciou o que iria fazer, como deixaria de fazer, só disse: te farei pescador de homens. E para Pedro, é interessante, isso significou todo um projeto de vida. E o belo de Pedro não é só deixar a segurança da vida que ele tinha, não só deixar o status social que ele tinha. Ele não era um homem pobre, era um homem abastado, um barco bom, e o barco dele era bom, que tanto é que conduzia Jesus e mais os 12 discípulos, mais a sogra dele, mais Maria, Marta, Maria Magdala, Maria Madalena. Meu Deus, muitas pessoas. Não era um barco pequeno. Eu digo de vez em quando isso para as pessoas perceberem. Dava-se o direito de Jesus de deitar na proa e ficar distante dos outros, dessa quantidade de pessoas. Ao ponto de estar tão distante que parecia que ele estava alheio às preocupações dos discípulos. A gente percebe isso no momento do mar agitado.
Eles chegam a comentar, e ele dorme? No momento desse, também que estamos aflitos? Vocês têm uma noção que a distância era grande. E o barco então era grande. Pedro largou esse barco, largou a pesca e do seu jeito, com suas dificuldades de crença, de valores, que era a sua vida toda que estava sendo revisada, a proposta era de mudança plena. Não só de vida social, mas de vida espiritual. O que é que levou Pedro a aceitar seguir Jesus naquele momento? Se fosse eu, Pedro, o despertar meu espiritual estaria a esse ponto de aceitar com convicção, com tranquilidade, mesmo inquieto, mesmo inseguro, que é próprio do encarnado, porque ele não tem consciência das suas obrigações espirituais. Pedro passou por esse processo. E o mais belo que eu acho, e para ele a primeira prova foi conviver com uma pessoa que ele não se dava bem. E no Evangelho fica isso entendido, subentendido, mas é bom que a gente esclareça para que entendamos nós, enquanto trabalhadores, novos discípulos do Cristo, nós trabalhadores da última hora, se assim quisermos ser chamados, ou trabalhadores de casas espíritas, ou de qualquer outra denominação cristã, ou de qualquer outra denominação de qualquer ordem religiosa ou filosófica, ao ser chamado a isso, eu vou passar por situações que é interessante se perceber. A de Pedro foi logo ele ver Jesus convidar Levi, o cobrador de impostos, que não era do conjunto das amizades de Pedro. E ainda, se não bastasse, na Bíblia fica relatado e bem claro, que Levi tinha má fama entre os judeus, entre os hebreus. Por conseguinte, para Pedro, ele não era uma pessoa de boa índole. O Levi não era uma pessoa boa. E nós vamos ter, eu não estou a julgar ninguém, mas só para que vocês tenham noção de como Pedro teve que rever seus pontos de vista, seus conceitos de relação humana em sociedade, e quanto ele teve que respeitar os ensinamentos do Cristo para vivenciar o que ele passou a vivenciar. Quando Jesus convida Levi, primeiro choque, ele iria conviver no mesmo conjunto, participando das mesmas reuniões mediúnicas com Jesus, vivenciando o mesmo aprendizado, com uma pessoa declarada sua inimiga, com quem ele não se batia bem, com quem ele questionava e às vezes divergia. Naquele momento, ele também não professou sua insatisfação com a aquisição de Levi. Isso eu acho belo em Jesus, pelo seu projeto de conquista e de conquista de adeptos. Ele não fazia pré-eleção, ele convidava e era aceito de imediato. E aqueles que aceitavam também não questionavam, porque simplesmente largavam o que estavam fazendo e iam. Nós temos essas duas provas belíssimas. A gente percebe pessoas que tinham vida estabilizada, tranquilas, não julgo o mérito das suas situações enquanto conduta, mas da sua condição social, financeira, meios de arrimo, de Levi e de Pedro. Se fosse eu, Pedro, eu teria convivido em paz desde o primeiro momento com Levi. A gente não vê falar um momento só de questionamento mais de Pedro sobre Levi. Nenhum atrito sequer sobre os dois.
Se formos olhar, João e Tiago, que acompanharam Jesus nos primeiros passos, depois do batismo, também tinham suas vidas estabilizadas. Um era rico, de família rica, abastada. Mas não pensou duas vezes, caminhou sem nem o convite, já foi junto. Por que eu falo isso a vocês, meus irmãos e minhas irmãs? E porque eu conclamo a nós percebemos, se fosse eu que estivesse no lugar de Pedro, como é que eu agiria? Mas eu vou além. Hoje, eu sendo eu quem sou, e ouvindo falar da regeneração planetária, recebendo o convite para trabalhar nessa renovação planetária enquanto instrumento do Cristo, fazendo a mesma coisa que aqueles discípulos faziam, permitir que o Espírito fale através de mim, oriente através de mim, minimize dores através de mim, participando eu do projeto de renovação planetária. Em nome de Jesus. E eu fico igualzinho a Pedro. Porque Pedro, quando ele faz a sua missão lá na Casa do Caminho, era uma casa espírita como a nossa, ou de qualquer outro templo religioso, de qualquer denominação. Era um encontro, era um lugar de reunião de trabalhadores que trabalhavam em nome do Cristo, em nome de Deus, com o propósito do bem. Aí é que eu quero que vocês percebam, porque eu estou fazendo essa correlação. Do mesmo jeito que Pedro, eu vou conviver com pessoas que pode ser da minha lembrança, não das mais agradáveis. Meu trato com essa pessoa pode ser pela forma dos atritos, dos desentendimentos, das controvérsias. E já dentro da casa espírita eu posso encontrar pessoas que não me agradem, que eu posso julgá-las equivocadas no seu proceder, no seu jeito de ser, na sua ação mediúnica. Posso até duvidar que espíritos falem através da boca dele, ou que suas ações sejam bem intencionadas. Posso, mas não posso me dar o direito, e aí que eu admiro Pedro, é de ser dispersivo, atritento, perturbado, perturbador, encrenqueiro, promover encrencas, confusões, dissensões, desunião. O exemplo que Pedro nos dá é de convivência fraterna, é de arregimentar esforços, produzir meios para concluir a obra, para levar a bom termo o compromisso que ele assumiu perante Jesus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a beleza disto está que nós não nos percebemos sendo Pedro. A gente nunca se pergunta, se eu fosse Pedro, como eu procederia perante a proposta do Cristo? Como eu ficaria depois de ter negado Jesus e ele ter me avisado que eu iria negar? Isso é, que eu iria falhar na minha fé, que eu iria falhar na minha convicção, que na hora que ele, enquanto encarnado, precisou ou precisasse, eu estaria com medo, com dúvidas, inquietos. E eu faço a pergunta, se eu estivesse no lugar de Pedro, lá no Monte Calvário, eu não sacaria da espada, se eu estivesse com ela na cintura? Eu, sendo Pedro, lá no Monte Calvário, como eu ficaria? Como ficariam meus sentimentos, vendo aqueles soldados conduzindo preso Jesus? Como ficaria eu ouvindo Jesus dizendo, embainha a tua espada, Pedro? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ora, Jesus estava sendo preso, estava sendo conduzido, e ele sabia que não era só para o Calvário, mas era para a morte. Não era só para visitar Pilatos, nem Herodes, e muito menos Caifás. Ele sabia que, ao término daqueles trajetos, ele estaria com sua missão cumprida
e sacrificado. Mas mesmo assim ele manteve a lucidez, a tranquilidade de continuar mestre, orientando Pedro. Embainha a tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, será ferido. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quem de nós, ouvindo de Jesus, como Pedro viu, em verdade, Pedro, eu vos digo, ainda esta noite, olha, Jesus estava sendo preso. Pedro tinha feito o arroubo de pegar em arma e tentar defender Jesus. Teve a coragem, baseada no instinto e nos costumes da época, diga-se de passagem. Jesus disse que ele vai negar, vai ter sua coragem, sua fé aquebrantada. Jesus avisa ele: ainda hoje haverás de me negar 3 vezes antes que o galo cante. E nós, se tivéssemos no lugar de Pedro, avisados que poderíamos falhar na nossa fé, na nossa confiança, como agiríamos? Ficaríamos vigilantes? Iríamos controlar nossos medos, nossas dúvidas, nossas ansiedades, nossas inquietações? Ou seríamos surpreendidos com os eventos? Ficaríamos como Pedro, e eu não estou criticando Pedro, estou fazendo uma correlação para vocês perceberem que a vida de Pedro não é diferente da nossa. A diferença são as civilizações, um momento ou outro, mas o contexto geral, se olharmos bem, é mais ou menos pelo mesmo caminho. É um momento bem parecido com aquele. Jogo político, questionamentos religiosos, interesses sociais, interesses comerciais, interesses financeiros, família, amigos, pessoas não tão amigas, doenças. Naquela época, lepra. Teimo em insistir nisso. A pandemia da época, lepra. A de hoje, Covid. Nesse cadinho, avisado por Jesus que naquela noite iríamos falhar, se eu fosse Pedro, teria feito diferente. Se eu fosse Pedro, teria afirmado minha fé e mantido o propósito. E desde aquele minuto, manter minha fé inabalável, minha confiança no Cristo inabalável, meu propósito de servir inabalável. Não sei como faria. Talvez vocês não saibam como Pedro, como eu julgo que Pedro deixou bem claro. Senhor, jamais te negarei, jamais me arredarei do que tu ensinou e do propósito que nos conduziste. Vou ser firme no meu propósito. E essa era a vontade dele. Como por certo é a minha e por certo é de vocês. É por isso que eu estou falando disso, meus irmãos. Estou traçando essa correlação com Pedro. Para que percebamos que podemos falhar nas nossas propostas. Duvidar, temer, nos recolher, até se esconder. Mas como Pedro, por certo, Jesus vai nos encontrar. Jesus se fez, diz a Bíblia, que está relatado, que Jesus ficou se apresentando na estrada de Emaú como uma pessoa que os próprios discípulos não reconheceram. Imagine como é para a gente pensar. Jesus caminhou com os discípulos que iriam se encontrar quando estava Pedro e os outros e não foi reconhecido por eles. Mas Jesus conversava, fazia perguntas, eles respondiam e a conversa caminhou junto com eles. Só quando se encontra que Jesus se dá a reconhecer. Por que eu traço essas lembranças? Para a gente perceber que na casa espírita
numa casa de oração, onde nós estivermos, por certo vamos encontrar sempre alguém espiritual caminhando conosco. E a gente não vai reconhecê-lo, não precisa reconhecer. Só quando eles quiserem se dar a reconhecer, como Jesus se deu a reconhecer a Pedro lá na reunião, na casa onde eles estavam escondidos. Ou reunidos. Eu prefiro usar o termo reunidos. Ali eles estavam renovando forças. Amedrontados, sim. Temerosos, sim. Inquietos, cheios de dúvidas, por certo. Pedro entre eles. E Jesus aparece e se dá a reconhecer para renovar neles a fé. Com isso, eu digo a vocês, se fosse eu que estivesse ali reunido, como Pedro, se fosse eu, Pedro, e ali Jesus chegasse, eu renovaria o meu propósito, renovaria a minha fé, deixaria para trás os meus temores, os meus medos, minhas ansiedades e a vergonha de ter negado Cristo pelas 3 vezes, como ele tinha anunciado, e partiria a partir daquele momento a pregar e ser firme no propósito, nunca mais tutubiando. Se eu fosse Pedro, faria isso. E se fosse eu sendo eu, no hoje ou no ontem, do mesmo jeito que, entendo bem, bem claro, hoje nós temos os mesmos ensinamentos ministrados por espíritos sábios, inscritos em papéis, gravado em vídeos, em mídias diversas, que nos traz a lembrança dos ensinamentos do Cristo. Então nós estamos na mesma base dos antigos discípulos, dos primeiros discípulos. Não temos a presença tangível do Cristo, mas temos os espíritos que ficaram acompanhando os discípulos, falando através da boca deles, orientando eles por certo, e participando lá na casa do caminho de tudo que ali se passava, orientando, motivando e dando luz aos novos necessidades deles. Igualzinho a casa espírita de hoje, igualzinho o templo religioso pentecostal ou carismático. Os espíritos falam, orientam, eles fazem questão de estar junto conosco, nos dizendo essas coisas. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, essa correlação que eu traço é porque nos dias de hoje nós estamos vivenciando mais ou menos as mesmas coisas da época de Cristo, enquanto encarnado na Terra, e na presença de Pedro e dos outros discípulos. Não é para vaidade, não é por pretensão que eu quero nos comparar àqueles cristãos da primeira hora. Mas para que a gente perceba que o momento que nós estamos vivenciando nos cobra os mesmos cuidados deles. A abnegação, a dedicação, a confiança em Deus, a busca de compreender os ensinamentos do Cristo, perceber que nós temos compromissos com nossa mediunidade, perceber que unidos poderemos produzir em benefício da saúde, da paz, da compreensão, da divulgação dos ensinamentos do Cristo. Podemos, olhando a história de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, daqueles discípulos, daqueles apóstolos, temos exemplos de vida que nos cobra que ponhamos em prática em nossas vidas situações parecidas. Vocês percebam que Pedro largou tudo e colocou-se à disposição da espiritualidade. Não só sua mediunidade, mas suas mãos,
Ele passou a trabalhar não para pegar peixe, para comer, para vender. Por certo, ele voltou a pescar, mas pescava para comer, ele e os outros. Não para se divertir, nem para vender, mas fazendo parte da necessidade de suprir a alimentação de todos. Eu quero que vocês percebam, é um assunto vasto. O exemplo da vida de Pedro, enquanto missionário, que não sabia que era missionário, enquanto médium, e não demonstrava até Jesus confirmar que ele era médium. Jesus deixa bem claro: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne, foi o Espírito. Para dizer que Pedro era médium. E Jesus, entre os discípulos, dizia assim: quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Ele está se referindo à mediunidade. Olhos diferentes, ouvidos diferentes do que é comum a nós todos. Que alguns têm esse dom, essa capacidade. Jesus conclamava isso para dar testemunho do que ele falava, dar testemunho daquilo que ele propunha, que acreditássemos que é uma realidade paralela às nossas vidas e que se entrelaça com o nosso dia a dia. Então ele conclamava a ajuda e o depoimento dos que viam e ouviam. Então ele deixa bem claro que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eram médios, pessoas comuns. Eu quero que vocês percebam que o que nós somos chamados não é juntar tesouros, não é ser bem-sucedidos. Isso faz parte das nossas necessidades. Não digo que todos nós vamos largar tudo e seguir de forma alocada. Não. Aquele caso que aconteceu com Pedro, de Jesus chamar: larga teu barco, tua rede, segue-me, vem ser pescador de homens. Por certo, Jesus, e quem programou a vida de Pedro, programou também as possibilidades de ele viver posteriormente sem ser pescador, sem andar sem jogar seu barco ao mar, sem lançar seu barco ao mar, com o intuito de pescar para produzir arrimo. Foi programado isso. Não podia ser diferente, ele não tinha que improvisar. Não é largar porque largou. É largou porque está programado largar, se assim aceitar. Pedro teve embates com Paulo e ele foi sábio. Ele evitou o atrito. Ele deu possibilidades a Paulo, deu diálogo e se tornou amigo de Paulo. Concordou com Paulo e trabalhou pela causa cristã. Essas coisas que vos falo é que me dá essa vontade gostosa de trabalhar numa casa espírita. Porque, diferente de outros lugares, eu posso perceber o que Paulo percebeu, o que Pedro percebeu, o que um João percebeu, o que o Tiago percebeu, o que aqueles discípulos perceberam, uma Maria de Magdala, uma Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, Lázaro, Marta, Maria, irmã de Lázaro. Aqueles que estavam ali perceberam isso. O Nicodemos, um Gamaliel, um José de Arimateia. Essas pessoas perceberam, através das reuniões, essa grandeza que é a realidade espiritual, a vida após a vida. Saber que a vida continua, saber que existe uma realidade espiritual, que existem espíritos superiores, que existem espíritos que ainda carecem de aprendizado. Que a relação entre os homens e os espíritos é uma constante que carece do nosso aprendizado, da nossa convivência, da nossa adequação, e que para que isso ocorra, precisa de pessoas capacitadas por dons, a que Jesus se referiu, como talentos,
para que haja o entrelace das duas realidades. Então, muitos serão médios e não serão citados, como muitos caminharam com Jesus, e a gente cita, eu mesmo cito 3, 4, 5. Mas Jesus contou com muito mais médios. Paulo, a gente só conhece 5 ou 6 casas. Coríntios, Efésios, e 4, 5. Mas não foram só essas casas que foram montadas, só foram um conjunto de trabalhadores, não, foram muitos. Como hoje são muitos. Eu quero que vocês percebam, amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs, e nesse momento, o cuidado que nós devemos ter, não é porque é últimos dias, não, a última hora, o último minuto, não é porque eu sou trabalhador da última hora, não. Porque eu estou tendo a oportunidade de conviver em uma sociedade parecida com a que Pedro vivia. Naquela época, eu pergunto a vocês, quem de nós se comportaria como Pedro? Compartilhando o espaço, compartilhando conhecimento, compartilhando possibilidades, compartilhando responsabilidades, mas sendo responsável por todos. Trazendo para si a obrigação de arregimentar esforços para que todos vivessem bem e fossem beneficiados pela misericórdia divina. Ele trazia para si as obrigações, não cobrava direitos. Hoje nós somos chamados a seguir seus passos. É disso que eu estou falando. Eu penso assim, se eu fosse Pedro, para que eu faça assim, hoje eu sou fulano. O que é que eu estou fazendo com a oportunidade que estão me dando? De estudar sobre o mundo espiritual, estudar sobre as leis divinas que Jesus enunciou. O que é que eu estou fazendo com o que estão me chamando a ser respeitoso com os outros? O que é que estou fazendo com o tempo que me é cobrado para dedicar à causa humana, para humanizar as relações humanas? Imagina, eu estou dizendo, humanizar as relações humanas. Na casa espírita, nós estamos humanizando o trato dos seres humanos uns com os outros, trazendo luz aos espíritos que serão futuros reencarnantes, a nós reencarnados do instante, de que a convivência fraterna, harmônica, em nome de Jesus, é necessária. Mas se eu não sou cristão, não tem problema. A necessidade da vivência harmônica, respeitosa, é necessária. Cada um de nós recebeu o quinhão necessário para fazer seu compromisso. Entendo isso. E que possamos dizer assim, eu estou encarnado, posso ser útil, por que então não ser? Nós temos um amigo chamado Zé Grosso que diz assim, se é bom ser bom, por que não ser bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, se eu fosse Pedro, eu iria chamar cada um de vocês para somar no benefício de terceiros, de nossos irmãos, trabalhando juntos para produzir o que for necessário ao bem-estar de todos. Aceitem esse convite, não meu, mas de todos aqueles que agem em nome do Cristo. Que a paz e o amor do Cristo nos conduza, hoje e sempre para sempre. Muita paz a todos. Que haja entendimento em onde quer que estejamos. Paz, paz a todos.